Noite, queridos, amados irmãos. Nosso abraço, nosso carinho para você que assiste-nos e que irá nos assistir também. Nós desejamos o amor, a misericórdia e a paz de Deus aí na sua vida, no seu lar. Esteja assim de maneira abundante. Nós vamos orar, nós vamos ter um tempo de adoração e de louvor ao Senhor, com cânticos espirituais e também meditação da palavra de Deus, crendo que isso vai abençoar grandemente a sua vida. Nós vamos orar e pedir a direção de Deus, orar pela sua vida nesse tempo de aflição, de luta, para que Deus console, dê direção, sabedoria, para que enfrentamos esses momentos. Bendito Pai, em nome de Jesus, todo louvor, toda honra, toda adoração sejam dadas ao Teu nome, Pai. Diante de Ti nos prostramos, porque Tu és digno de toda honra e de toda glória. Agora venha conduzir, ó Pai, esse tempo que nós vamos gravar essa live, que seja um tempo abençoador. Nós, ó Pai, somos cientes de que nós somos a igreja, ó Pai, aqui o templo aqui não constitui a igreja. Embora sentimos muita saudade de estarmos aqui nos momentos normais, mas devido a essa luta que estamos enfrentando, não é possível. Mas nós somos a igreja onde estivermos, nos nossos lares. Ali está a Igreja Batista de Vila Carmelina, onde você que coopera e que congrega e que participa e que é membro aqui local, onde você estiver agora, você está sendo a Igreja de Jesus Cristo aí, onde você estiver. Queremos que a misericórdia e o amor de Deus abençoe a sua vida, que tudo que for realizado aqui, gravado, venha atingir ao seu coração, no propósito de te abençoar, de edificar a sua vida para o louvor da glória de Deus. Assim é a nossa vontade, em nome de Jesus. Amém. Quando teu rio me sacia, eu te bendirei.
próximo cântico, ele fala: Tu és fiel, Senhor. Eu sei que Tu és fiel. Por mais que as coisas estejam tão ruins pelo mundo todo, nós sabemos que o nosso Deus, Ele é fiel conosco, não importa a situação. Estás aqui, Senhor. Podes perceber quem sou. Podes ver se há em mim verdadeiro adorador. Ainda oferta eu ofereço a Ti, Deus meu, pra reconhecer que nada tenho é Teu.
Te adorar é o meu prazer. Te adorar é o meu prazer. Te entronizar, Senhor. Te bendizer. A minha razão está em Ti. O meu coração está em Ti. É o que estaremos louvando ao Senhor agora neste momento.
Deus, gostaria que depois você abrisse a sua Bíblia. Nós vamos meditar. Ao gravar, você pode ler o texto, ao ouvir a gravação, melhor dizendo, meditar nesse texto, a palavra de Deus, o recado de Deus para nossas vidas. Nós vamos ler 1 Pedro capítulo 5, o verso 8 em diante. Assim diz: sede sóbrios e vigilantes, o diabo, o vosso adversário, anda em derredor de vós, bramindo como leão, procurando a quem possa devorar. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Ora, Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à eterna glória, depois de terdes sofridos por um pouco, Ele mesmo há de vos aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. A Ele seja o domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Tempos de isolamento. Tomemos cuidado, o diabo não está isolado. Esse é o tema da nossa reflexão hoje. Essa semana, uma reportagem a uma psiquiatra está no YouTube falando sobre o estresse da pandemia, os problemas de relacionamento, os problemas que as pessoas estão enfrentando por causa da pandemia, as dificuldades, as lutas. E nós sabemos que existe 3 grandes inimigos do cristão: a velha natureza, que nós herdamos de Adão. Ela está aí, é uma luta entre carne e espírito. O apóstolo Paulo já havia dito isso, Romanos capítulo 8. Nós fomos salvos um dia quando nós encontramos com Jesus, somos salvos da condenação. Estamos sendo salvos do poder do pecado. Fomos salvos da condenação do pecado, estamos sendo salvos do poder do pecado, que é a luta. Isso chama-se santificação. E seremos salvos quando Cristo voltar na redenção do corpo da presença do pecado. Esses são a questão da salvação em Cristo Jesus. E o diabo, o vosso adversário, é outro inimigo. Além da velha natureza, nós temos esse inimigo terrível que é Satanás. A própria palavra Satanás significa adversário. Diabo significa aquele que acusa. Ele vive a acusar os irmãos. A Bíblia fala que é o acusador dos irmãos, aquele que acusa os filhos de Deus. Nós temos um terceiro inimigo, que é o mundo. E este mundo está sobre as rédeas de Satanás, porque ele é o príncipe da potestade do mundo. E o mundo jaz no maligno, como diz o apóstolo João. Então, tempo de isolamento, tomemos cuidado. O diabo não está isolado, ele não dorme. Desde que ele caiu no seu estado, a Bíblia fala em Ezequiel capítulo 28, que era o querubim da guarda, todo o resplendor e toda a formosura estava nele até o dia que achou iniquidade no seu coração. E pelo seu orgulho profanaste. Ali ele pecou, saiu da presença de Deus, juntamente com a terça parte dos anjos, lançado pelo seu pecado, pela sua corrupção. E ele entrou no mundo e levou o ser humano a pecar contra Deus. Induziu a queda. Por isso que a Bíblia fala que ele é homicida desde o princípio, nunca se firmou na verdade. Por uma mentira ele levou toda a humanidade a pecar. E o homem cedeu a essa tentação, a essa artimanha do inimigo. E nesse texto Pedro fala: sede sóbrios e vigilantes. 2 palavras importantes. A sobriedade é a percepção, é o estado de atenção, de estarmos ligados, vamos usar uma palavra moderna, conectados. E vigilância é a ação de estar em atenção vigilante, de olhar e perceber, de montar guarda. Essa é a ideia de vigilância, montar guarda. O guarda, a missão dele é estar atento
para que quem está trabalhando em outra área pode trabalhar de maneira tranquila, porque a parte da vigilância ele vai fazer. E aqui a Bíblia fala, quanto ao inimigo, nós devemos estar sóbrios e vigilantes. Nós imaginamos que o inimigo é aquele bicho feio que vem nos atormentar, até porque ele é espírito, ele não tem forma corpórea. Como ele age? Ele age de diversas formas. A Bíblia fala que ele age até colocando enfermidades, mas preste atenção, nem toda enfermidade é do diabo, mas existe, segundo o Novo Testamento, há casos que Jesus curou que eram enfermidades do inimigo. Aquele homem que no Monte da Transfiguração, seu filho estava ali espumando, babando, e os discípulos não conseguiram intervir em oração. E Jesus falou, pequena é a vossa fé, e essa espécie, essa casca, sai somente por jejum e oração. Há uma luta muito grande. E nós precisamos discernir essa luta. Efésios capítulo 6 fala que a nossa luta não são contra carne e sangue, não é contra a carne. A sua luta não é contra o seu irmão. A sua luta não é contra o seu pai, contra a sua mãe. A sua luta não é contra o seu vizinho. A sua luta é contra as potestades, que são demônios. E onde eles estão? Nós somos bem influenciados por mitos e lendas. Há muitos anos, um homem chamado Dante Alighieri, da Itália, ele escreveu um livro chamado A Divina Comédia. E nesse livro ele conta a história do inferno, né, e do céu. Ele conta também, por ele ser católico e acreditar no purgatório, ele fala do purgatório. E ele fala que lá estava o diabo. Só que a Bíblia diz o seguinte, o diabo não está no inferno. Quando Jó capítulo 1, versículo 7, quando os filhos de Deus e os anjos, diz o texto, quando os filhos de Deus se apresentaram para Deus, veio também Satanás, e Deus perguntou para ele, onde estava Satanás? De andar pela terra e rodear por ela. Né? Rodear pela terra. E está falando hoje na internet que a terra é plana, né? Aí até o diabo fala que a terra é redonda e tem gente aparecendo falando que a terra é plana. Dá para entender uma coisa dessa, né? Os terraplanistas que desculpem. Então, ele estava perambulando por aí. Tem algumas versões antigas que falam que ele estava perambulando, de perambular pela terra. Ele então está por aí. E aqui o texto que nós lemos, a Bíblia fala que ele estava em derredor de vós, bramindo como leão. Quando você assiste ao Discovery e você vê aquelas filmagens, aqueles documentários na África, e você vê aqueles leões diante da presa, diante de um animal, e eles rugem e ficam rodando, esperando uma oportunidade para, de maneira fatal, tragar a presa, o seu prato, a sua comida daquele dia para saciar a sua fome. João faz uma comparação e com isso, que o diabo é como um leão e fica procurando oportunidades para tragar. O texto de Efésios capítulo 6, versículo 11, a Bíblia fala das potestades. Potestades são demônios. E a Bíblia fala que eles estão atuando nas regiões celestes. O lago de fogo, que está em Apocalipse capítulo 21, não ainda foi inaugurado. A Bíblia fala que após o grande trono branco, o julgamento final será lançado no lago de fogo a besta, o falso profeta, a morte, o inferno, o diabo, seus anjos e todo aquele que não está inscrito no livro da vida serão lançados no lago de fogo que arde com enxofre para todo sempre. Essa é a segunda morte. Alguém pergunta, o inferno? Tem algumas atribuições ao nome inferno, né? Há uma palavra chamada Hades, é a palavra que tem no Novo Testamento, é a palavra que vem do grego, é local de mortos. Atribui também-se ao inferno como o local de tormento, o local onde as pessoas que partiram sem Cristo, e neste momento estão sofrendo, irão ressuscitar, enfrentar o juízo, e depois serem lançados juntamente com o diabo, os seus anjos, a besta, o falso profeta, a morte e o inferno no lago de fogo. Essa é a ideia também de inferno, este lugar de tormento, onde na parábola do rico e Lázaro, lá estava o rico, em sofrimento e em tormento. E a Bíblia fala
de maneira consciente. Tem muitas heresias falando aí que lá eles estão inconscientes, estão dormindo. Paulo fala dormir, mas dormir, quando Paulo fala na Bíblia, irmãos que já dormem, Paulo está falando de morte física. A morte não significa aniquilamento, e sim separação da parte material. O espírito e a alma vão para o lugar de sofrimento, no caso, a pessoa morreu sem Jesus. Não foi transformada, alcançada pela graça de Cristo Jesus. Ela vai para um lugar de tormento. Isso não é a palavra minha, é a palavra de Deus que diz isso. Felizmente hoje muitos têm medo de falar, mas é a realidade da Bíblia. Jesus foi claro para Nicodemos: quem não crê já está condenado. Então você que ouve o Evangelho de Jesus Cristo e ainda não teve uma experiência com Deus, com Jesus, é tempo de você entregar a sua vida para Jesus. Esta pandemia é um dos sinais da volta de Jesus, que nós não sabemos. Jesus virá como um ladrão. Na hora que menos esperarmos, ele virá. Então é necessário você ter um encontro com Jesus, não com a religião, com o Evangelho de Jesus. O inimigo, ele é o príncipe da potestade do ar, e ele atua levando pessoas a pecarem contra Deus. Ele arma ciladas. No texto de Efésios, a Bíblia fala que não é diretamente contra as potestades, e sim contra as astutas ciladas. Ciladas são armadilhas, são emboscadas, são arapucas que o inimigo prepara para que os servos de Deus venham cair. Ele tentou se opor para que Cristo não fosse à cruz. Quando Pedro havia feito uma confissão, muitos perguntavam, e Jesus perguntou assim: que dizeis que eu sou? E uns falaram: tu és o Messias, tu és um dos profetas. Aí o Pedro, melhor dizendo, disse: tu és o Filho de Deus vivo. E Jesus falou para Pedro: falaste bem, Simão Barjonas. Mais tarde, Jesus com os discípulos, e Jesus em várias ocasiões ele falava que era necessário que o Filho do Homem padecesse, sofresse, fosse entregue às autoridades, morresse a morte de cruz, e ao terceiro dia ele ia ressuscitar. E Jesus falou isso, e Pedro presente, e Pedro falou: de maneira nenhuma, Senhor. E Jesus virou para Pedro e disse: arreda de mim, Satanás. Uma hora estava sendo usado por Deus, depois estava sendo usado pelo inimigo. Pedro deu brecha. Nós precisamos entender que, à luz da Escritura, nenhum servo de Deus salvo, genuíno, pode ser possuído pelo inimigo. Mas, segundo a Bíblia, pelo texto do episódio de Pedro, ele pode ser usado pelo inimigo. Por isso que Paulo fala: não des lugar ao diabo. Efésios capítulo 4. Nós não podemos dar brechas. É tempo de pandemia, é tempo de luta, é tempo de ficarmos reclusos, e o inimigo está trabalhando para que as pessoas comecem a fazer coisas que desagradam a Deus. Precisamos estar alerta. Pedro fala: vigiai, sede sóbrios. No verso 9 ele fala: resistir firmes na fé. É a mesma palavra de Tiago: resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir firmes na fé. No texto de Tiago, Tiago fala: sujeitai-vos, pois, a Deus. A sujeição a Deus vai me levar ao caminho da resistência para com o diabo. Se eu me sujeitar primeiro a Deus, sua vontade, a minha comunhão, a minha proximidade de Deus, e Deus comigo, agindo pela minha vida e pela sua vida, Deus vai fazer com que nós resistamos ao diabo, e ele haverá de fugir. Bem como estivermos atentos. Essa atenção e essa vigilância, ela não tem outro caminho senão com Deus. A oração é o meio pelo qual nós vamos abrir os olhos para andarmos vigilantes. Quando Jesus fala de vigilância, ele fala também de oração. No Getsemane, 3 vezes orando, os discípulos dormindo. Ali Jesus estava andando, e ele falou: Senhor, se possível, passa de mim esse cálice, mas seja a tua vontade. Jesus, na terceira vez que encontrou os discípulos dormindo, disse: vigiai e orai. Na verdade, a carne é fraca. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca.
A oração que nos leva à vigilância. Se nós não orarmos, nós não vamos desenvolver a vigilância. E temos que estar atentos às ciladas do inimigo. O inimigo ele não vai aparecer o bicho feio. Ele vai lançar você contra o seu irmão. Ele vai lançar você para ferir o seu irmão. Ele vai lançar o seu irmão para te ferir. Ele vai fazer com que não haja perdão, que não haja restauração, que não haja reconciliação. Reconciliação é de Deus, divisão é do diabo. Deus em Cristo nos reconciliou com Ele mesmo, em 2 Coríntios capítulo 17 até o 21. Mas o diabo ele veio para matar, roubar e destruir. Cristo apareceu para desfazer as obras do diabo. Isso está na carta de João. Toda atenção nós devemos ter. Outra coisa, a Bíblia fala em 2 Coríntios capítulo 4, versículo 4, que o Deus deste século, lá está Deus com letra minúscula, Satanás. Ele cegou o entendimento dos incrédulos para que não resplandeçam sobre ele a luz do Evangelho. Muitas pessoas têm dificuldade de crer no Evangelho por ação do inimigo. A primeira parte da semente que caiu à beira da estrada, e Jesus explicou isso, a parábola do semeador, Mateus capítulo 13. Quando Jesus vai aplicar a parábola, ele disse: aquela parte que as aves do céu comeram, a parte de semente que caiu à beira da estrada, são aquelas pessoas que ouvem a palavra e veem o inimigo e arrebata a palavra dos corações. Ele não brinca. Não tem feriado no seu calendário. Ele não tira férias. Ele vive procurando brechas. Outro erro, assim como nós imaginamos que ele está no inferno, ele está bem perto, por mais que ele nem imagina, mas nós devemos estar vigilantes. Outro erro é achar que o diabo está ali igual, quase que lutando contra Deus. Ele não tem esse poder, jamais. Ele tem poder? Tem, até onde Deus permite. Deus é infinitamente maior que o diabo. O diabo foi criado. Quem criou o diabo? Lúcifer. Deus não criou o diabo. Deus criou Lúcifer. Ele, no seu livre-arbítrio, criou o diabo. Se tornou mal. Portanto, ele é infinitamente menor do que Deus. Nós já o vencemos na cruz do Calvário. Mas ele está por aí tentando nos intimidar. Não devemos dar brecha. Por quê? Porque esta é a vontade de Deus, segundo o apóstolo Paulo, não des lugar ao diabo. Ele cega o entendimento também dos crentes. Muitos crentes hoje em dia têm dificuldade de entender o Evangelho. E o diabo fica contente com isso. É um alerta para todos nós. É o tempo de irmos para a palavra e estudar a Bíblia, examinar as Escrituras. A palavra de Deus não traz intelectualidade em si mesma, ela traz espiritualidade para as nossas almas. Ela é a arma. Quando Paulo fala da luta espiritual, ele cita várias armas. Ele cita o capacete da salvação, a couraça da justiça. Ele cita o escudo da fé, com o qual nós apaguemos todos os dardos inflamados do maligno. E ele cita uma arma de ataque apenas, a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Na tentação, Jesus respondeu ao diabo: está escrito. Nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. É fonte de vida. Por isso que Pedro respondeu para Jesus: Senhor, para onde iremos? Só tu tens palavras de vida eterna. É um despertamento para nós, igreja do Senhor, numa época de um tempo para cá, nós temos andado distante, nós vemos cristãos distantes da palavra, preocupados com tantas coisas e distantes da palavra de Deus, que é a verdade, distante da revelação magna, aqui a palavra de Deus, distante do estatuto do reino, a palavra de Deus. Por fim,
Como nós vamos resistir ao diabo? Sujeitando a Deus e andando em vigilância e sobriedade, cumprindo o exemplo de Cristo Jesus. Muitas vezes o inimigo nos manda responder da mesma altura daquele que nos ofendeu. Cristo Jesus falou: vire a outra face. Se o teu inimigo, não está falando do diabo, mas daquela pessoa, o ser humano, se ele tiver fome, dá-lhe de beber. Porque muitas vezes o outro inimigo, o inimigo ferraz, o inimigo veraz, que é o diabo, o inimigo maior, usa pessoas para que elas venham nos tornar inimigas nossas. Nós temos que discernir a pessoa do pecado. E muitas vezes ela vem para nos afrontar, sendo ferramentas nas mãos do inimigo. Cabe-nos orar. E que Deus abra os olhos e repreenda Satanás. Que essas pessoas sejam transformadas. Que nós a tratemos com amor e coração e alma. Em nome de Jesus. Que o Senhor nos ajude a fugir da aparência do mal. Que o Senhor nos ajude a discernir e estar atentos, vigilantes, porque o inimigo não dorme. Ore, busque a presença de Deus. Você tem pessoas que estão te perseguindo, levantando contra você. Não enfrente essas pessoas na carne. Ore em espírito, para que Deus repreenda todo o mal, em nome de Jesus. Semelhante a ti, Senhor, eu quero ser. Renova-me, eu quero te servir. Vem limpar e transformar meu coração. Só tu, Senhor, enxergaste meu valor. Tudo sabe, soberano Criador, eu quero ser aplicado por suas mãos. Faz o
próximo cântico, ele fala que existe um rio, que existe uma fonte, que flui o amor de Deus em nós, que nós possamos abrir os nossos corações, deixar essa fonte de água, esse rio, passar sobre os nossos corações, nos trazendo refrigério, nos trazendo cura, não só a cura material, mas a cura espiritual. Que Deus venha nos abençoar a cada dia, nos fortalecer a cada dia, não deixar desanimar, não nos afastar dele, não ficar longe dele. Esse é o momento de você se aproximar mais de Deus, se entregar mais a Deus, buscar ele, procurar separar um tempo do seu dia para buscar a presença do Senhor, que ele possa fluir em sua vida, fluir em seu coração.
sobre a sua vida nessa noite. E a nossa última canção é você saber que você é reconhecido por Deus como um verdadeiro adorador, que o adora em espírito e em verdade. O Senhor conhece aquele que é seu. Ele conhece cada um de nós. Ele conhece o meu coração, Ele conhece o teu coração. Então queremos cantar neste momento essa glória.
a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, nosso Pai Todo-Poderoso, as doces consolações e a comunhão do Espírito Santo repouse no seu lar, na sua vida, em nome de Jesus, guardando de todo mal, livrando todas as ciladas do inimigo, em nome de Jesus. Amém.